Então eu quero aproveitar essa proposta e formalmente pedir aos convencionais, mesmo que estão no crachá de convencionais, que forem a favor de fechar a questão contra a reforma apresentada pelo Bolsonaro, levante o crachá. Peraí, só um minutinho, a democracia nos obriga. Quem for achar, tem que ser a favor, discutir, também ser a favor ninguém vai ser, mas quem tem que continuar a discussão também temos que respeitar o direito de levantar o crachá. Bom, eu quero que registre isso em ata, está gravado por unanimidade dos presentes, aprovado um não rotundo do PDT em fechamento de questão contra a reforma da Previdência. Está claro para todo mundo? Mas eu tenho muito firme na minha cabeça quais são as práticas que, para mim, são boas e quais não são. E eu acho que o exemplo da reforma da Previdência é um deles. Eu olhei para as contas, eu ouvi o que as pessoas estão dizendo e eu acho que precisamos sim de uma reforma. Mas não é por isso que eu vou aceitar o que veio do governo. Agora é lutar por uma reforma justa. Então eu acho que essa deveria ser a posição das pessoas. Menos extremos e um pouco mais, beleza, o que é bom para as pessoas, o que é justo, o que corta privilégios, etc. Nós não somos o PT que nega a necessidade de uma reforma. Nós temos uma proposta. E de repente, do dia para a noite, ela muda. Sem dar uma satisfação a ninguém. E aí eu vejo, aí foi que me assustou, eu vejo esse grupo, como é que chama? Acredito, solta uma nota dizendo o seguinte, vê se pode. Agora acabamos de ouvir isso, o cidadão aí inventou que o PDT aceitou a autonomia do grupo Acredito. Isso não existe, nunca existiu isso, eu não quis desmentir para não ser indelicado. Nunca existiu isso. Eu vou ser obrigado a retornar ao assunto da dissidência da Tabata Amaral e de outros deputados do PDT que votaram a favor da reforma da Previdência, contrariando uma decisão do partido, porque isso tem suscitado uma série de micro-debates em relação ao que é o caráter de representação dos deputados, dos políticos, as questões partidárias também. Ou seja, é importante a gente retornar a esse ponto e analisar algumas dessas questões que estão surgindo. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui é em relação a esse divórcio litigioso que está ocorrendo agora entre a Tabata Amaral e o PDT e o Ciro também, né? Porque o Ciro foi quem encampou a imagem da Tabata, foi quem a puxou para a política, provavelmente. Bem, ela tinha interesse de entrar na política, mas foi quem a abraçou nessa luta e realmente foi o tutor da Tabata. Nós encontramos com o Ciro Gomes em Madrid e estava junto com a Tabata também, então se viu uma grande expectativa do Ciro em relação à Tabata. Por outro lado, eu quero descartar essa possibilidade de que o Ciro fosse ingênuo e não soubesse quais eram as pautas que a Tabata defendia, incluindo na reforma da Previdência. Se a gente for pensar na carreira do Ciro, ele milita desde 1979, já em movimentos estudantis. Ele entrou na carreira política, ele se elegeu como deputado estadual em 1983. Então alguém que tem muito chão na política, sabe que não tem ninguém que é inocente na política, sabe que é um jogo brutal lá dentro. Então, assim, para mim é muito difícil acreditar que o Ciro fosse completamente ingênuo e não esperasse que em algum momento houvesse ruptura com a Tabata. Porque ela tinha essas pautas já, ela já estava fazendo pronunciamentos a favor de uma reforma da Previdência, de alterar certos pontos e trabalhar em conjunto com o governo para alterar certos aspectos da reforma, e ela tinha anunciado que votaria a favor. Isso mesmo após a convenção do PDT, no qual, por unanimidade, eles decidiram que votariam contra. Ao meu ver, o que ocorreu ali entre a Tabata e o PDT, isso durante a campanha eleitoral, foi um encontro de conveniências, foi um encontro de interesses. Por um lado, o partido provavelmente queria renovar sua imagem, atrair sangue novo para o partido, jovens que pudessem realmente revigorar o partido e a imagem do partido, e por outro lado a Tabata encontra um partido que tinha um forte candidato presidencial, né, o Ciro Gomes, que é conhecido, que estava ali entre os favoritos, entre os principais candidatos à presidência, unido a um partido com história, com tradição, ou seja, foi um encontro de interesses ali, embora provavelmente já houvesse discordâncias logo de cara. Como eu disse no meu vídeo sobre a Tabata, tudo indica que ela tem um viés semelhante à esquerda norte-americana, semelhante a uma parcela dos democratas norte-americanos, né, que são liberais nos costumes e liberais na economia também. E você percebe esse viés, essa postura em dois movimentos dos quais a Tabata faz parte, que um deles é o movimento Acredito, que ela é uma das fundadoras desse movimento, e o outro movimento é o Renova BR. Quando você observa
o que eles pregam, quem são os instrutores desse grupo, quem são os participantes desse grupo, você percebe realmente esse viés liberal na economia, liberal nos costumes. No manifesto do Movimento Acredito, do qual a Tabata foi fundadora, diz o seguinte aqui, olha: acreditamos em uma economia moderna e verdadeiramente competitiva, conectada de forma qualificada no mercado global, que promova o empreendedorismo e a inovação. Mais adiante, defendemos a importância do aumento da produtividade com investimento adequado em ciência, tecnologia e infraestrutura. Para isso é preciso um Estado que crie condições e regule setores econômicos de forma mais transparente e eficiente. Você vê uma agenda que se parece muito com a agenda econômica dos democratas. Não há uma crítica ao capitalismo, não há uma rejeição ao capitalismo, mas sim como utilizar o capitalismo para ter um sistema que seja mais funcional e um pouco mais igualitário. E esse foi um dos pontos principais que a esquerda radical utilizou para atacar a Tabata alguns meses atrás. Porque ela se apresentava, né, publicamente, em entrevistas, em reportagens, como alguém que não era nem de esquerda nem de direita. E para a esquerda radical, quem fala isso é automaticamente de direita. Então a esquerda radical tem uma visão, bem, a grosso modo, né, de que você não tem como reformar o sistema. O único modo de tornar o sistema mais justo é acabando com ele e instaurando um novo sistema. Que o capitalismo, em sua essência, em sua estrutura básica, ele é desigual, ele é fundado na opressão de uma classe sobre a outra. Então não é possível reformar o sistema. Desse modo, quando a Tabata se apresenta como alguém que não pertence a essas linhas ideológicas, a essas vertentes ideológicas de esquerda ou de direita, e defende uma reforma do sistema econômico e político, ela é automaticamente alguém que atua a favor desse sistema político. Nesse final de semana, a Tabata publicou um artigo na Folha de São Paulo, e é um artigo que não ajuda a pôr panos quentes nessa questão, não. Ela faz um ataque às posturas do partido dela, ela faz um ataque à esquerda também. Tem um trecho aqui que ela ataca diretamente aquilo que ela chama de extrema esquerda, que diz o seguinte: sabemos que a extrema esquerda não admite flexibilidade alguma de posicionamento, pois está enclausurada em suas amarras. No entanto, uma parcela da centro-esquerda quer dialogar com o contexto e a sociedade e caminha para se modernizar. Então você percebe que, em certo sentido, a briga da Tabata é mais com a extrema esquerda do que realmente com os liberais brasileiros, né, do que com a centro-direita brasileira. E outro aspecto também que se observa nesse cenário, a sensação de muita gente de traição, né, desse voto da Tabata de ser uma traição, é que você observa como, em grande parte, o brasileiro se comporta na eleição e com seus representantes públicos. Muita gente pensa que basta você ir lá na urna, apertar o botãozinho e o assunto está encerrado, acabou. Sua missão está feita. Você foi lá, votou no deputado, votou no prefeito, no governador, votou no vereador, votou no presidente, votou no senador e acabou. Você não precisa fazer mais nada. Mesmo com falas da Tabata, em algumas circunstâncias, na verdade ela repetidas vezes disse que era a favor da reforma da Previdência e que contrariaria a decisão do partido, eu acho muito difícil que ela não esperava essa reação negativa do modo como foi, porque realmente ela estava contrariando várias forças importantes no partido e fora também, entre os eleitores dela. É muito estranho que os eleitores dela não foram lá fazer uma pressão em relação a isso. Se os eleitores da Tabata eram contra a reforma da Previdência, por que essas pessoas não foram lá e encheram a caixa de e-mail dela dizendo isso, encheram as redes sociais dela, o Twitter dela, o Facebook dela, dizendo: olha, Tabata, nós não queremos que você vote a favor da reforma. Porque esse é o papel do eleitor, de certo modo, também. O papel do eleitor não é apenas ir lá apertar o botão na urna, mas é de constantemente fiscalizar os seus representantes para que eles sigam os rumos que eles disseram que seguiriam antes ou os rumos que os eleitores esperam dessa pessoa. É por isso que eu vejo com preocupação quando você tem um certo fanatismo em torno de um político, como há em torno do Bolsonaro agora, né, com os núcleos mais duros e radicais do bolsonarismo, que são incapazes de fazer uma crítica dos erros do governo, que são constantes e que são recorrentes. Só para você ter uma ideia, dias atrás o Nando Moura fez uma crítica ao Eduardo Bolsonaro porque ele quer ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E a crítica que ele fez não foi em relação ao nepotismo, porque esse que é o absurdo, na verdade, o mais absurdo de tudo é o pai indicando o filho para uma embaixada, mas foi uma crítica em relação aos votos, né, desperdiçados. Que 1,8 milhão de pessoas votou no Eduardo Bolsonaro para ser um parlamentar e agora ele vai decepcionar essas pessoas. E quando ele fez essa crítica, o núcleo duro do bolsonarismo passou a atacá-lo porque ele estava criticando o Bolsonaro e a família Bolsonaro. Esse é o absurdo do fanatismo. Quando você é incapaz de exercer essa crítica, e o que o Nando Moura fez em seguida foi dar um passo atrás. Em vez de manter a crítica dele, que é uma das raríssimas críticas que ele fez ao governo Bolsonaro, porque ele é um passador de pano oficial do Bolsonaro, em vez de arcar com o peso da crítica ao Bolsonaro, ele foi lá e voltou atrás e apagou as postagens.
Eu vejo que esse é o papel do eleitor, é de constantemente fiscalizar o que o seu político faz, aquela pessoa em quem você votou, e de constantemente realizar críticas para que você ponha esse candidato ou esse político nos trilhos. A função do eleitor numa democracia representativa é de constantemente ficar de olho no seu candidato, para que ele cumpra as promessas e para que ele não vá contra aquilo que você acha que é o correto. Não adianta, depois que a Tabata foi lá e votou para a reforma, ficar chorando as pitangas. Isso tinha que ser feito antes, porque ela disse que votaria a favor da reforma. Essa pressão deveria ter ocorrido antes. E se por acaso há essa pressão, milhares de pessoas vão lá, cobram da Tabata uma posição contra a reforma, e ela mesmo assim vai lá e vota, daí você pode se sentir realmente traído, porque você fez a pressão popular, porque isso não era uma pauta dela de candidatura, né? Ela nem falava sobre a reforma da Previdência, então assim, você não pode dizer que ela mentiu em relação à postura dela com a reforma, porque ela não falava sobre isso. Ela só começa a falar sobre isso em fevereiro, que ela faz uma live dizendo que ela estava analisando a reforma e os pontos principais que poderiam ser questionados ou alterados. Então, na medida que ela entra nesse debate da reforma e começa a se posicionar a favor dela, você, enquanto eleitor dela, tem sua obrigação também de cobrar dela a posição. E isso vale para qualquer candidato no qual você tenha votado. O seu vereador, o seu deputado, o seu senador, o seu prefeito, o governador e seu presidente também. Se você for um eleitor do Bolsonaro, você tem a obrigação de fiscalizar o que ele faz e de criticá-lo se for necessário também. Não é um voto cego no candidato. Não é você jogar lá o voto e agora ele que se vire. E esse é um ponto interessante, porque tem um pesquisador sobre populismo, que é o Casmud, que ele diz que um ponto curioso do populismo é que as esquerdas globais, né, as esquerdas mundiais, elas pensam que a população, o que ela quer, na verdade, é mais representação, é mais voz na política. Então a esquerda trabalha de um modo para criar uma democracia participativa, para ouvir mais as pessoas, mais referendos, mais interação com os eleitores. E, na verdade, o que o Casmud diz é que essa ascensão do populismo de extrema-direita, ela vai na contramão dessa tendência justamente porque a população não quer mais representação. A população não quer mais voz. Ela quer transferir a responsabilidade dela. Ela quer jogar para alguém toda a autoridade para aquele assunto. É tipo assim, eu não quero ter que pensar em política. Então você aí, um líder apto, talentoso, carismático, vá lá e resolva. E esse é um problema, porque você transfere a responsabilidade para alguém, é muito difícil também ficar cobrando essa pessoa. Se você não quer se envolver nessas questões, você também não pode também ficar julgando decisões desastradas desse governante depois. Você se eximiu dessa responsabilidade. Então é muito difícil você se indignar quando você não presta atenção no que o político diz, quando você não acompanha o que ele está fazendo, e quando você transfere para ele todas as ações, quando você não faz parte desse processo fiscalizador e crítico da política. E nesse caso particular da Tabata também que eu observo, não é tanto uma ingenuidade por ela ser nova e estar agora no primeiro mandato, mas foi uma certa arrogância também, né? Tipo, ela sentiu que ela estava brilhando lá e que ela poderia fazer o que ela bem entendesse sem nenhum tipo de reação negativa. Então confie em mim, né? Confie em mim. Vocês votarem em mim, confiem em mim porque eu sei o que eu estou fazendo. E ela deu uma entrevista para Intercept que caiu muito mal. Ela disse o seguinte aqui, olha, num trecho de entrevista lá. Seria muito mais fácil virar para as redes sociais, falar que sou contra a Previdência e ser adorada por isso. No momento, o governo me odeia e a esquerda também. Se com isso eu me tornar impopular e não ser reeleita, beleza. Com a formação que eu tenho, consigo emprego onde eu quiser. Eu volto a trabalhar e continuo o ativismo de outros lugares. Isso caiu muito mal. Isso soou arrogante, né? Aquela coisa assim, tipo, eu não preciso disso aqui, não me importo com o resultado, se não me reelegerem, eu vou lá, eu sou a fodona e eu me viro. Isso caiu mal, isso caiu realmente... Foi muito criticado no Twitter, muita gente questionando isso. Isso realmente deu uma sensação de que ela pensava estar acima do bem e do mal. Faço o que eu quiser aqui e realmente não me importo com as consequências. Então, para recapitular aqui o que eu disse, primeiro, não acho que o Ciro tenha sido ingênuo, não acho que o Ciro não esperava, em algum momento pelo menos, uma divergência de ideias, talvez não desse modo, talvez não tão rápido assim, mas certamente ele sabia o que ela defendia, quem ela era, aquilo que ela representava, e o PDT e o Ciro colaram nela justamente para poder aproveitar esse ar de juventude, de renovação, injetar um sangue novo no partido e pegar uma menina nova aí que pudesse realmente dar uma nova cara para o partido. Isso não deu certo, isso causou aí um conflito grande em termos ideológicos e de políticas públicas. O segundo ponto é que não dá para imaginar que a Tabata não esperava essa reação negativa. Certamente esperava. Num momento de tanta polarização e com os ânimos tão inflamados em relação à política, ela certamente imaginava que daria esse tipo de consequência.
E o pior é ela vir aqui falar que não se importa com isso, né? Que se ela não se for, que ela não se reeleger, que se dane, que ela vai lá e vai fazer outra coisa. E por fim, o papel do eleitor numa democracia representativa, quando você vai lá e põe alguém no poder, põe lá alguém no parlamento, põe alguém na prefeitura, no governo, é de você constantemente fiscalizar isso. Mesmo se for a pessoa na qual você votou. Você pode fiscalizar se você for oposição, porque obviamente você não quer aquela pessoa lá e você vai ficar de olho nos erros dela, mas se você for situação também, se você votou naquela pessoa, você tem a obrigação moral e ética e política de fiscalizar o que aquela pessoa faz. De que ela se mantenha nas linhas do programa dela, daquilo que ela prometeu fazer, e questionar e criticar os erros do governo, para que ele melhore. E aqui, retornando à publicação do Nando Moura, né, no final ele fala aqui, né, porra, chega de dar munição para o inimigo, toda hora isso. A crítica do Nando não era em relação aos erros do governo, mas é porque isso serve como argumento para a oposição, gente. É tão patético o esforço de passar pano para o governo que eles não criticam os erros, eles criticam a munição que eles dão para a oposição. Isso realmente é patético, realmente é patético. Na verdade, a crítica tem que ser aos erros, aos equívocos, para que isso não se repita, para que isso não siga adiante. Então, assim, é isso que dá quando a política é vista como torcida de futebol. Você vai ficar com seu time até a morte, vai vestir a camisa até na derrota, vai vestir a camisa até no fiasco. E não deve ser assim. A política não é futebol. A política é um processo realmente de transformação social do país no qual você vive, de decisões desses governantes que impactam a sua vida cotidiana, que podem arruinar a sua vida em certos sentidos também. Então a sua tarefa não é vestir a camisa até o final, não é botar o boné do seu candidato até a morte, mas é de você realmente cobrar, fiscalizar e ser crítico também. Político não é mito, político não é divindade, político não é Messias, não é salvador da pátria. Político é uma pessoa, um cidadão que foi eleito para trabalhar para você. Então cobre dessas pessoas. Questione, critique e não reeleja essa pessoa se ela fizer cagada. Simples assim. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões aqui que foram apresentadas, né, sobre representação, sobre o papel do eleitor também. O que você pensa sobre isso e como se mobilizar para ter uma maior participação nesse processo. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.